Olá, meus amigos cafeicultores! Quando a gente pensa numa construção de planta perfeita, nós temos que conhecer um pouco como ela é composta. 95% dessa composição vem de carbono, hidrogênio e oxigênio. E os outros 5% é composto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Ou seja, a grande maioria é carbono, hidrogênio e oxigênio. E essa composição, além desses compostos ser abundante na natureza, que é água e carbono, a gente precisa ligá-los. E para ligá-los e construí-lo de forma firme, concreta e segura, é necessário que tenha luz na lavoura. E esse insumo, a luz, que parece ser uma bobagem, que por ser de graça, ninguém nem liga para isso. Mas esse comportamento da luz dentro da lavoura de café vai interferir nos seus manejos, na hora de poda, vai interferir nas doenças que você tem, vai interferir na nutrição e no crescimento e composição dessa planta. E você pode muito bem utilizar a luz como melhoria na sua produtividade. E é sobre esse tema que é o nosso assunto do Gustavo Renó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agro Soluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Todos os dias nós temos uma enxurrada de informações em cima da gente. Muitas vezes ligada a adubos, ligada a defensivos, informações de qualidade que as empresas nos trazem. Agora existe muita coisa dentro da cafeicultura que é tão importante quanto, mas ninguém fala. Por exemplo, o tanto que a erosão atrapalha na produtividade, o tanto que o modo da poda interfere, o tanto que a compactação do solo ou então a porosidade interfere nos manejos e na produtividade e praticamente ninguém fala. Mesmo porque talvez não tenha tanto interesse financeiro em relação a isso. Quando o interesse é financeiro, a informação ela chega mais rápida. E é por isso que eu estou aqui, para trazer informações de qualidade que muitas vezes ninguém fala, mas é tão importante como qualquer outra informação em relação ao aumento de produtividade. A luz do sol, por exemplo, pode ser uma grande aliada, como pode ser uma grande vilã. Porque não só com a luz, você tem a radiação solar que acompanha essa luz. A temperatura, principalmente em momentos mais frios como o inverno, isso faz toda a diferença. O alinhamento que está a sua lavoura e como que esse alinhamento, junto com essa radiação solar, vai interferir nos teus manejos ao modo que você pode mais cedo, que você adube mais, adube menos, faça mais controle de doenças ou não. E para te ajudar, eu preciso que você me ajude também. Sabe como, né? Dando aquela paradinha aí, sentando o dedo no like e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você acha que realmente toda essa luz faz grande diferença na sua lavoura. Mas de uma forma prática, como é que esse sentido da luz dentro da lavoura pode interferir nos manejos? Primeiro, em relação à poda. Vamos imaginar uma lavoura de porte mais baixo, de espaçamento mais aberto, aonde a capacidade de luz e radiação solar é melhor. Certamente, essa lavoura dificilmente vai pedir poda. Vai gastar muitos anos ao ponto de chegar a hora de podá-la. Em contrapartida, se essa lavoura for ficando mais abafada, um porte mais alto, ou então um espaçamento mais apertado, vai fazer com que entre cada vez menos luz dentro dessa lavoura. Com isso, a lavoura vai ficando mais tempo molhada, ela vai desfolhando mais fácil, ela vai perdendo os ramos laterais, vai saindo mais broto, perdendo a arquitetura dessa planta e com isso, se não fizer nenhum manejo de desbrota e condução, ela vai ficando abafada e a necessidade de poda cada vez mais urgente, mesmo porque cada vez mais ela vai produzindo menos. A poda, nesse caso, ela pode não ser tão ruim. O ruim é quando a gente tem que podar a lavoura e o preço de café está no alto. Outra situação muito prática, que é fácil de ver nessa época, é quando você tem uma radiação solar contrária, aonde uma parte da planta ela demora para poder bater o sol dentro dela. Normalmente, lá para as 10, 11 horas da manhã que vai entrar a luz.
Nesse momento, essa lavoura vai ficando mais úmida, fica muito fria nessa face que é contra o sol. Consequentemente, aumenta doenças, principalmente a foma e a ferrugem. E assim vai haver desfolha. E havendo desfolha, menor produtividade. Tem ano que pode ser mais, tem ano que pode ser menos. Mas alertando vocês, nos últimos 5 anos, nós tivemos um revezamento entre El Niño e Laninha, ou seja, extremos de clima. E assim, cada vez mais, a face de luz interfere e muito na produtividade e na qualidade de nossas lavouras. Quanto mais ar quente correr na lavoura, quanto mais a planta transpirar, melhor processado vai ser o carbono, hidrogênio e oxigênio. E assim você terá mais produção de açúcares, carboidratos e, consequentemente, maiores produtividades. Quando associamos a luz do sol mais a radiação, temos, consequentemente, um calor. Que isso é interessante muito no inverno. Mas no verão, nós temos uma luminosidade maior, temos temperaturas mais altas. Então isso não é tão significativo e não faz tanta diferença contra a luz e a radiação solar no inverno. Na hora de plantar uma lavoura de café, o alinhamento é importante, mas normalmente nós deixamos de lado o alinhamento para poder favorecer a mecanização, a facilidade aonde a máquina vai passar na lavoura, a curva de nível na cafeicultura de montanha ou cafeicultura mais ondulada, até mesmo para poder evitar a erosão, que é tão importante o controle dela na lavoura de café, e com isso acabamos descartando a face de sol. Mas eu vou falar para você a face de sol mais importante. Mas antes, eu quero lembrá-los que toda segunda-feira às 19 horas, aqui nesse canal, eu estou ao vivo num programa que chama Café Completo, onde a gente fala de mercado, de produção, de consumo, qualidade e vários outros assuntos, e você também participa. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, te espero ao vivo aqui no canal Gustavo Ranoy Café. A melhor face de sol, se nós pensarmos que quanto mais luz, melhor, seria a face leste a oeste, ou seja, no sentido que o sol nasce até o sentido do pôr do sol. Quando a lavoura é alinhada nesse sentido, ela vai receber mais luz. Mas isso acaba acontecendo em 2 momentos no ano, bem certinho, que seria na entrada da primavera e na entrada do outono, onde o nosso planeta Terra está bem alinhado no sentido ao Sol. Quando está próximo da entrada do inverno, esse nascer do Sol ele vai se afastando do leste, mais sentido norte. E quando vai para o verão, ele vai no sentido ao contrário, sentido sul, aqui no Brasil, que é o hemisfério sul. Nesse sentido, para nós, da cafeicultura, o mais interessante seria o alinhamento que fosse do nordeste até o sudoeste, aonde você teria mais sol e mais radiação solar correndo melhor dentro da lavoura, não fazendo sombra, principalmente na parte da manhã, aonde é mais frio, aonde é mais complicado. Nos demais épocas do ano, isso não é tão impactante, porque já tem calor e já tem uma luminosidade alta. Por isso que esse alinhamento nordeste, sudoeste, vai melhorar muito a fase mais crítica da lavoura de café, que é exatamente no inverno, que é a época mais fria e mais crítica, aonde nós perdemos mais folha nas lavouras. O pior alinhamento que pode ter uma lavoura, que muitas vezes não dá para evitar, é quando a lavoura está plantada no sentido norte e sul, ao contrário do leste a oeste, aonde você sempre vai ter um lado da planta recebendo o sol da manhã e o outro lado recebendo o sol da tarde e sempre produzindo sombra na lavoura. Essa sombra, muitas vezes, nem é muito bem-vinda. Por isso que a gente considera o pior alinhamento. Mas se você vai ser obrigado a plantar nesse alinhamento, sem neurose, sem preocupação e nada de forçar um plantio para poder encaixar nesse alinhamento. Porque nós temos soluções para lavouras mais quentes, lavouras mais frias, lavouras mais iluminadas e lavoura menos iluminada. Vamos entender. Primeiro, na administração da poda. Se você deve podar mais cedo ou mais tarde. Quanto mais crítico for o problema de radiação solar e luminosidade, mais cedo essa poda vai ter que ser adiantada. Segunda forma é sempre colocar próximo de 7.000 hastes por hectare, plantios com 5, 6 até 7.000 plantas por hectare. Com isso, se você for plantar no sentido leste a oeste, aonde está no sentido do sol,
você pode usar uma variedade de porte alto, porque mesmo sendo grande, não vai fazer tanta sombra. Em contrapartida, se você vai ter que plantar no sentido norte-sul ou próximo disso, você use variedades de porte baixo. Outra dica que a gente passa é em relação ao espaçamento da rua, ou em algumas regiões chamam de beco. Normalmente a gente abre mais essa rua e aperta mais entre plantas, mesmo porque para você ter a oportunidade de entrar mais luz na lavoura. Quanto maior a rua, mais luz incide, principalmente se o seu alinhamento vai ser norte-sul, aonde tem mais dificuldade de luz. Se teu alinhamento for sentido nordeste para o sudeste, aí sim, apertar mais essa rua de café não é tanto problema. Quando você planta em alinhamento não tão favorável para a luz, norte-sul, por exemplo, você vai ter mais incidência de doenças. Nesse caso, é muito interessante escolher variedades mais resistentes à ferrugem, à foma, que normalmente vai ter mais sombra na lavoura e com isso essa doença não prolifera tão rápido ao ponto de você não conseguir controlar. Outra dica importante, quando tiver essa situação, muito cuidado com a dose de nitrogênio. Lavouras plantadas contra a face de sol, aonde é mais frio, normalmente tem que trabalhar com teor de nitrogênio mais baixo do que o normal. Tem uma situação que o alinhamento é importante, mas acaba fugindo um pouco desses conceitos que nós estamos falando aqui. É quando você tem uma montanha, e a montanha tem o lado que nasce o sol e o lado do pôr do sol. A lavoura que está situada bem em direção à face do sol nascente, ela vai ter uma melhor luminosidade na parte da manhã e vai ter menos extremos, e com isso vai ser uma lavoura melhor de iluminação. Ao mesmo tempo, se essa lavoura dentro dessa montanha, ao invés de ser no pé dela que bate o sol da manhã, se ela for bem em cima dela, também vai receber uma boa quantidade de luz e evitando extremos. Mas em contrapartida, se essa lavoura estiver na contraface, ou seja, voltada para o sol poente, aonde o sol vai morrer, mesmo que ela esteja no sentido nordeste, sudoeste, ou leste, oeste, que são favoráveis, ela vai estar contra o nascimento porque a montanha vai fazer sombra nela e acaba tendo um comportamento pior. Então, ou seja, ela vai receber menos luz, a luz que ela vai receber vai ser uma luz mais intensa, porque vai ser a partir do meio-dia, e com isso essa lavoura acaba tendo um comportamento pior do que se ela estivesse do outro lado da montanha. Mas Gustavo, você falou muito de lavouras que têm alinhamento que são prejudicadas pelo frio. E quando é o contrário, que são prejudicadas muito pelo calor, regiões mais planas, regiões naturalmente mais quentes? Nesse caso, como você tem luz em excesso, você tem temperatura em excesso e isso não é tanto problema, você vai migrar para variedades mais adaptadas a ambientes mais quentes, mais secos. Por exemplo, o Acauã, o Asa Branca, o IPR 100, o Graúna, o Catiguá MG2, o Acauama, que são variedades bem adaptadas a essa situação. Bem, meus amigos, espero que o programa de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a lavoura e tomar boas decisões. Se ainda não deixou o seu like, ainda dá tempo. E não esqueça, toda segunda-feira às 19 horas eu te espero no Café Completo, ao vivo. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agro Soluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.